Adore mais um pouco, querido, adore mais um pouco, em nome de Jesus. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs o anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus ao teu coração. Obrigado, Ministério de Louvor. Eu quero convidá-los a abrir comigo a palavra do Senhor em Gênesis, no capítulo 41, no versículo 32. Gênesis, capítulo 41, o versículo é o 32. Para você que está na internet, inscreva-se em nosso canal oficial do YouTube. A você que está na internet, compartilhe deste vídeo, ele pode ressignificar a história de muitas pessoas. Para você que está nesse vídeo, dê o like, para que a plataforma entenda o nível de relevância desta palavra sobre a vida de alguém. Aleluia. Quem encontrou, diga glória a Deus.
A palavra do Senhor em Gênesis 41, versículo 32 diz assim: o sonho de Faraó foi dúplice, porque é coisa estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito por 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó a seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no meu trono eu serei maior que tu. No 44 disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo sem a tua ordem ninguém levantará a mão ou o pé de toda a terra do Egito. Amém? Pai, fala ao nosso coração. Eu sei que o Senhor desde o começo já está falando, mas que o Senhor desobstrua a nossa audição espiritual. Senhor, eu proíbo todo o espírito que não te adore e não te glorifique de estar neste recinto, que é a tua casa, que é o teu lugar. Senhor, e que esta palavra faça sentido e ela venha a provocar, ó Deus, uma mudança de ações, e que esta palavra seja um conselho do céu ao coração dos homens. Que as famílias saiam daqui transformadas no entendimento, na renovação da vossa mente, para que então possamos experimentar a tua vontade, ó Deus, que é boa, perfeita e agradável. Que esta palavra ecoe até a eternidade, em nome do Senhor. Amém. Assentai-vos, meus irmãos e minhas irmãs. Tem alguém nos visitando pela segunda ou pela primeira vez aqui hoje? Levante sua mão. Seja bem-vinda a esta casa. Sejam bem-vindas a essa casa em nome de Jesus. Que Deus possa falar ao coração de vocês, e que tudo aquilo que nós vamos ouvir aqui da parte de Deus faça sentido ao coração de vocês. Aleluia. Queridos, esta noite é uma noite propícia para Deus fazer algo extraordinário. E o que Deus precisa para fazer algo extraordinário? De pessoas que não estão aqui somente de corpo presente, mas que estão aqui dispostas a ouvir uma palavra e a obedecê-la. Queridos, a palavra de Deus diz que aonde não há conselhos, fracassam-se os projetos. Irmãos, nós acabamos de ler em Gênesis 41, um período da história que fala de um momento em que um homem chamado José, filho de Jacó, um homem que passou muitas e muitas adversidades, um homem que teve um sonho que os feixes dos irmãos se dobravam diante dele, e Deus já estava dizendo para ele profeticamente, porque profecia não é algo que vai acontecer agora. Deus, quando Ele libera uma palavra, muitas vezes é algo que vai acontecer há uma semana, há um mês, há 10 anos. Nós não sabemos, nós só sabemos de uma coisa: não há nada que Deus venha falar que caia por terra. Tudo que Ele faz, fala, produz um resultado no reino do Espírito e no coração dos homens. Este é o culto da família. E algo que eu aprendi desde a minha tenra infância é ouvir um bom conselho. O meu pai, o máximo que ele sabia escrever era o seu próprio nome. A minha mãe veio ser alfabetizada depois de mais de 40 anos de idade. Mas eles tinham algo que a letra
não pôde dar a eles, mas Deus deu um espírito de sabedoria e de conselho. Eu já vi o meu pai dar conselhos, e eu me lembro que nós morávamos numa cidade do interior, lá em Minas Gerais. Depois você pesquisa a cidade chamada Arcos de Minas. Eu passei muito tempo da minha infância nesta cidade. E os homens importantes da cidade, médicos, homens ricos, gente da prefeitura, chegavam na minha casa, uma casa simples, para ouvir o conselho de um homem que não sabia nem escrever e nem ler. Isso é muito extraordinário, porque isso fala de algo que Deus coloca dentro dos homens. A palavra fala sobre o espírito de conselho, sobre o espírito de sabedoria, sobre o espírito de inteligência. E hoje eu quero compartilhar com você uma palavra muito específica. No domingo passado, nós recebemos uma palavra falando da unção de encorajamento, porque não adianta ter talento e não ter coragem. Foi sobre isso que nós falamos no domingo passado. Quem estava aqui? Quem se lembra? Então não adianta ter talento e não ter coragem. Nós mencionamos sobre algumas pessoas que passam a vida inteira com um grande talento, mas por causa da falta de coragem não conseguir atingir o nível de excelência, ou o propósito e os desígnios que Deus tem para elas. Muita gente não avança porque deixaram de ouvir bons conselhos. Escute, nós acabamos de ler sobre algo que aconteceu com o filho de Jacó, chamado José. José tinha um espírito de entendimento, de conselho, de sabedoria e de inteligência. Por todos os lugares que ele passou, o lugar que ele pisou o pé prosperou. Onde as pessoas ouviram o conselho de José, prosperaram abundantemente. Ele foi preso, foi vendido como escravo, e ele é comprado por um homem chamado Potifar. Segundo os historiadores, diz que Potifar estava indo à derrocada. Potifar estava indo à falência. Até que chega um menino, José, pega a contabilidade de Potifar e ressignifica. E Potifar prospera abundantemente por causa do conselho que José carregava. Acontece uma situação e José é preso. E a palavra fala que José administrava e dava conselho aos carcereiros. E a palavra diz que até a prisão prosperou por causa daquilo e da unção que José carregava. Escute, o que você carrega pode alterar a realidade de um lugar. Diga: o que eu carrego pode alterar a realidade de um lugar. Amém? Muita gente tornou-se independente por causa da decepção com pessoas. Mas escuta o que eu vou dizer. O princípio do conselho gera um caminho de prosperidade e de avanço. Tem gente que por causa de suas decepções aumentaram as exigências e diminuíram a tolerância. Não ouço mais ninguém. Não vou ouvir conselho de mais ninguém, porque passou por uma situação de decepção. E então essas pessoas aumentam as suas exigências. Esta palavra vem para quebrar toda a independência da sua vida. Deixa eu falar. Quem são as pessoas que te aconselham? Quem são as pessoas que têm uma voz sobre a tua vida? Tem gente que diz: não, quem fala comigo é só o Espírito Santo, é só Deus, é só a Bíblia. Ei, preste atenção. E você, muitas vezes, está perdendo grandes oportunidades na vida. Porque onde não há conselhos, fracassam-se os projetos.
Você pode ter inteligência, você pode ter habilidade, você pode ter influência. Se você não tiver debaixo de uma palavra, de um conselho, queridos, onde não há conselhos, fracassam-se os projetos. Quem está comigo? A pergunta que eu faço novamente é: quem são as pessoas que têm voz na tua vida? Pense em 3 nomes. Eu tenho fulano, beltrano e cicrano que tem voz na minha vida. Quem são essas pessoas? Não precisa dizer, não precisa anotar. Quem são essas pessoas? Como elas vivem? O que elas falam? Qual é a referência delas? Porque você precisa entender que uma pessoa é o resultado das 5 pessoas que ela ouve. Você está aí, não? Quem é o seu conselheiro? Para quem você liga? Que põe luz no teu caminho? Qual é a voz que fala ao teu coração? Sabe, porque embora você tenha o Espírito Santo, e embora você tenha a palavra, Deus vai usar pessoas para falar com você, e principalmente falar de coisas que você precisa ouvir, conselhos que te norteiam. Diga: eu preciso, independente das minhas habilidades, da minha inteligência ou das influências, eu preciso de alguém que tem uma palavra que põe luz no meu caminho. Querido, esta palavra pode ressignificar como você vai terminar. Eu tenho falado disso há muitos anos. Não é como começa, é como termina. Tem gente que começa bem, mas termina mal. Tem gente que começa mal, mas termina bem. E como que eu posso terminar bem? Ouvindo bons conselhos. Porque onde não há conselhos, fracassam-se projetos. Isso precisa ficar claro ao seu coração. Amém? Então, um bom conselheiro é aquele que fala principalmente o que você precisa ouvir e não o que você gostaria de ouvir. Irmãos, eu já perdi as contas de quantas pessoas foram embora desta igreja por causa de um conselho. Por exemplo, você precisa se consertar com a tua mãe. Você precisa se consertar com o teu marido. Você precisa pedir perdão para o teu patrão porque você roubou ele. Não, então é melhor ir embora. Você precisa se casar para tomar santa ceia. Não, então é melhor ir embora. Você está entendendo, sim ou não? Porque o conselho de alguém que ama a tua vida é um conselho que norteia teu caminho. Não é somente por causa de uma plataforma aqui embaixo, querido. Nós caminhamos debaixo de uma plataforma aqui que vai nos projetar para a eternidade. Dependendo do conselho que você ouve, ela vai projetar você para baixo ou para cima. Agostinho disse: prefiro os que me criticam porque me corrigem, aos que me adulam porque me corrompem. Vou repetir de novo a frase de Agostinho: prefiro os que me criticam porque me corrigem, aos que me adulam porque me corrompem. Escute, uma pessoa que te ama vai falar a verdade para você, em amor. Uma pessoa que te ama, ela vai falar para você em amor. E se você fizer contrário, ela não vai dizer: eu te falei. Não é sobre acusação e apontamentos. Deus tem uma voz que tem a autoridade dele para pôr luz em seu caminho. E através dessa voz, Deus quer inspirar você. Ei, querido, um bom conselheiro nem sempre vai concordar com as suas ações, com seus posicionamentos e com as suas escolhas. Eu estava contando aos conectados ontem. Eu fui convidado por alguém para ir numa reunião de gente rica e muito importante. Aí estou eu lá, do lado de quem me levou.
Todo mundo falou alguma coisa que massageava o ego, eu sou o cara mesmo, eu sou o cara, eu sou o poderoso mesmo. Eu fiquei por último, falei, não concordo com nada disso, mas não me chamaram, não me perguntaram nada, não vou falar. Até que eu fiquei por último, e o senhor, o que o senhor acha? Você tem certeza, você quer ouvir o que eu acho? Eu não acho nada, mas Deus tem uma palavra. E a palavra de Deus é essa, essa e essa. Isso não vai terminar bem. Isso vai gerar um grande prejuízo. Não, isso não pode ser de Deus. O resultado disso: fizeram segundo os conselheiros que falaram o que aquele homem importante gostaria de ouvir, e deixaram de me ouvir. Afinal, são muitos homens contra a voz de um homem só. Aí tem um ditado popular lá fora, diz que a voz do povo é a voz do Senhor. Só que não é. Porque a voz do povo disse o quê? Solta Barrabás e crucifica Jesus. Voz do povo. Sim ou não, Ronaldo? Aleluia. O que nós temos que olhar para a história de José é perceber que tem gente que tem uma visão, e elas são peritas numa visão de Deus. Tem gente que é perita numa visão de Deus. Nós olhamos José, Faraó disse, tive um sonho. Ninguém podia interpretar o sonho. Mas aí Faraó vai dizer, eu ouvi falar de você. E eu ouvi falar que você é capaz de interpretar sonhos. Qual foi o sonho de Faraó que turbou seu coração? As vacas magras devoravam as vacas gordas. E aí José vai falar o quê? São dois sonhos das espigas mirradas e das espigas abundantes. E as mirradas consumiam as outras. O que foi que Faraó ficou perturbado com o sonho? E aí ele vai dizer assim: me disseram que você é uma pessoa de visão. Atente ao detalhe. Estamos falando de Faraó, o homem mais importante do mundo antigo. Não era qualquer homem. Mas ele está procurando quem? Um homem que tem uma visão, um homem que tem um conselho, um homem que tem uma palavra, um homem que tem um direcionamento. José, há poucos instantes, estava lá no cárcere, mas agora o homem mais importante do planeta está buscando um conselho naquele que tem um conselho. Não é sobre o lugar que você está, é sobre o que está dentro de você. Eu vou contar uma ilustração rapidamente para você. Um baloeiro estava soltando balões e ele inflava os balões quando as vendas caíam. E todas as vezes que as vendas caíam, ele inflava um balão amarelo, um roxo, um vermelho, um branco. Até que o menino que estava do lado dele, o menino negro, olha para ele e fala para o baloeiro: baloeiro, se o senhor soltar um balão preto, ele sobe. O menino bem moreninho. E o baloeiro com sabedoria disse: menino, olhe nos meus olhos. Pois não. Para você nunca esquecer, o que faz os balões subirem não é a cor deles, é o que está dentro. Aleluia. Porque às vezes o diabo fala assim: ah, mas você não vai prosperar, você é careca, seu cabelo é branco. Ah não, você não vai casar porque você é isso, porque você é aquilo outro. Escute, é o que está dentro. Aleluia. Eu me lembro que quando eu fui entrar numa multinacional há alguns anos atrás, a concorrência era enorme. Aí tinha gente formada em engenharia no ITA, tinha gente formada na Unicamp, tinha gente formada da USP, e era só gente de alta patente, de alto nível. E eu falei: meu Deus, eu não tenho nem chance.
Sim ou não? Só que Deus falou o que para mim? Quem seleciona os homens para estar onde eu quero sou eu. Faz o teu papel, entrega o melhor que você sabe, e eu te posiciono aonde eu tenho planejado. E o resultado, eu fiquei entre os 5. Quem está aí? Por quê? Porque quando Deus tem um desígnio, você pode estar aonde for, Deus vai fazer acontecer na tua vida, porque o que importa é o que está dentro. Não é sobre aparência, não é sobre onde você se formou, é sobre o que está dentro. Você está aí, não? Então eu te pergunto, você está caminhando com gente de visão, ou andando com gente míope, com gente que não enxerga espiritualmente? Escute, tem gente afundada, caída, perdendo a bênção, perdendo a promoção, perdendo a oportunidade, porque está ouvindo as pessoas erradas. Por que eu comecei essa mensagem perguntando quem você ouve? Você está caminhando com gente de visão ou com gente míope? Não se deixe enganar. 1 Coríntios 15:33. As más companhias corrompem os bons costumes. Alguém da intercessão, dá um apoio, por favor. Lá atrás. Fique aqui, por favor. 1 Coríntios 15:33. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. A palavra de Deus diz em Provérbios 13:20: o que anda com os sábios ficará mais sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Escute, Deus está falando que Ele vai levantar pessoas peritas nesse lugar, que tem uma palavra sábia, um conselho sábio, uma palavra de direcionamento, uma palavra de apontamento, para que você tenha referências alinhadas e corretas. Amém? Diga: eu vou andar debaixo de um conselho, de um direcionamento. Eu não vou ouvir qualquer um, porque os meus ouvidos estarão atentos para o conselho que Deus vai usar da boca de alguém para nortear a minha caminhada. Aleluia. Provérbios 20:18 diz assim: os conselhos são importantes para quem quer fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação. Você precisa andar com gente que tem conselho, visão e direcionamento. Você precisa andar com quem? Com quem tem conselho, com quem tem visão e com quem tem direcionamento. Aleluia. Fique aqui, fique aqui, fique aqui. Amém? Então você precisa de direção, você precisa de visão e de conselho. Aleluia. Sabe por que você é o resultado de 5 pessoas que você anda? Porque quem anda com sábio fica mais sábio, mas quem anda com tolo se corrompe. A pergunta que eu lhe faço é: você está andando com quem? Com sábios ou com tolos? Quais são os conselhos das pessoas que andam com você? Está indo na igreja? Você é um bobo. Está indo na igreja? Você, alguns falam, vou usar a palavra, o termo é feio, mas vou falar, é um otário. Por quê? Porque aqueles que estão lá fora estão nas trevas, mas a palavra diz que o Senhor transportou aqueles que estavam nos impérios das trevas e os transportou para a luz, para o reino da luz, para o reino do Filho do seu amor. Quem tem um conselho, querido, tem direção. Quem tem um conselho tem visão. Aleluia. Você precisa ter gente que não tem medo de falar o que você precisa. Olhe para mim. Você precisa andar com gente que não tenha medo de falar ao seu coração o que você precisa ouvir. Vou sair dessa igreja.
A pessoa percebe que eu sou fofoqueiro e fica falando que eu sou fofoqueiro. Se é, então tem que ser tratado. É ou não é? Ah, eu vou sair dessa igreja, descobrir que eu sou mentiroso. Então, querido, o que a palavra diz? Largue a mentira e se apegue à verdade. Vou sair dessa igreja, porque nessa igreja, aí os pastores ficam falando o que a gente não gostaria de ouvir. A gente quer ficar numa igreja que a gente quer ouvir algo que massageie a gente. A vida já é dura demais para os pastores falarem coisas duras. Querido, escute, um bom conselho pode mudar e alterar a tua realidade. Você precisa andar com gente que não tem medo de falar o que você precisa, aleluia. O que é isso? Maturidade. Você está aí? Tem gente que tem o bichinho da ofensa. Tudo ofende. Você é bonito. Você é feio. Você chegou atrasado. Tudo ofende, tudo se magoa, tudo chateia. Porque tem gente que se ofende, geralmente a gente que decidiu permanecer aonde sempre esteve. Gente que permanece na zona de conforto nunca vai sair do nível que está. Se você quer andar em novidade de vida, você vai ter que sair da onde você está. Para Abraão chegar na terra prometida, ele teve que sair da onde estava. E na caminhada, Deus falou com Abraão o quê? Anda na minha presença e ser perfeito. Quando você ouve um bom conselho, uma palavra vai mudando a tua mentalidade. Uma palavra vai norteando o teu caminho, o teu destino. E quando você pensa que não, os teus pensamentos já são outros, as tuas palavras já são outras, e você vai viver a plenitude de tudo que Deus tem para a tua vida. Sim ou não? Isso vai fazer sentido na tua vida. E eu gostaria que você anotasse algumas chaves, porque isso de fato vai mudar um sentido, vai mudar a direção da tua vida. No grupo de pessoas que têm voz em sua vida, tem 4 tipos de pessoa. Primeiro tipo de pessoa que você tem que ter do teu lado: pessoas que te amam. Você precisa ouvir gente que te ama. É o primeiro tipo de pessoa. Pessoa que te ama, não entende nada do assunto, mas te ama, sim ou não? Se eu tiver que resolver um problema logístico, administrativo da igreja, é claro, é óbvio, fique aqui, fique aqui. Sabia que a distração pode tirar uma chave da tua mão? Às vezes você está aqui, aí você está antenado com tudo que está à tua volta, e você perde a oportunidade de receber uma chave que vai mudar a tua vida. É por isso que eu fico falando, fica aqui, foca aqui. Não é porque eu não quero que... É curiosidade, mas eu sei, mas enfim. Não fique com a curiosidade, fique com a palavra, porque a palavra vai mudar a tua história. Já ouviu falar que a curiosidade matou o... Você já sabe dessa, sim ou não? Se eu tiver que resolver alguma coisa teológica, escatológica, se eu precisar resolver alguma coisa de nível administrativo, a minha mãe é capacitada para me orientar? Não. Ela teria um nível teológico para me orientar? Claro que não. Mas ela me ama. Você está aí, não? Então o primeiro tipo de gente que eu tenho que ter do meu lado é gente que me... Então eu estou dizendo que você tem que ter ao seu lado alguém que tem uma voz, alguém que te ama, mesmo sem saber nada do assunto que te permeia. Porque quem te ama pode não resolver o problema, mas vai te dar segurança, vai mostrar teus valores, vai mostrar o quão valioso você é, sim ou não? Porque afinal de contas a pessoa participa, pelo amor de Deus, não vou ficar sem graça. Aleluia! Então, veja, isso vai te centrar.
Isso vai te dar segurança. Isso vai te pôr no lugar. Diga comigo assim: eu preciso ter ao meu lado gente que me ama. Não entende nada do assunto. Fala, não entende nada do assunto, mas me ama, porque me dá segurança. Sim ou não? Glória a Deus. Então esse é o primeiro tipo. Quem está aí? Porque gente que te ama fica com você, mesmo quando tudo aparentemente está dando errado. Porque te participe. Porque te. Se nem você está acreditando que alguém te ama, então o negócio está feio. Sim ou não? Porque gente que te ama soma com você quando você não tem nada para oferecer. E por que fica do teu lado quando você não tem nada para oferecer? Porque você está melhorando a participação da igreja. Então a primeira coisa, você precisa ter ao seu lado gente que te. Segundo, anota aí, pelo amor de Deus, isso aqui pode mudar a tua vida. Você precisa ter ao teu lado gente que te inspira. Aleluia. Então, em primeiro lugar, eu tenho que ter gente que me dá segurança, porque em segundo, eu preciso ter pessoa do meu lado que me gente ousada, gente corajosa, gente que vai para cima, gente vencedora, gente que triunfa, gente que supera, gente que já teve êxito, gente que está na frente. Você precisa desse tipo de gente. Porque se você ficar do lado de gente que fica só, ai, vai dar errado, isso não vai dar certo, não. Quando nós saímos do prédio, que era, irmão, só cabia acho que umas 30 cadeiras, e eu falei, agora nós vamos lá para Couto Magalhães, para um prédio enorme. Aí uns 2 acreditaram, uns 3 acreditaram, mas lá é muito grande para nós, mas lá vai ser difícil, mas e para fazer essa mudança? E começou, irmãos, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus falou e nós vamos e ponto. Você está aí? Não. Porque a gente tem que ter do nosso lado gente que nos inspira. Todo mundo estava falando, mas aqui é 800, lá é 3.000 e tanto, como é que a gente vai dar conta? Ei, se Deus falou, Ele vai garantir. Então eu tenho que ter do meu lado alguém que me Todo mundo me cobrava, vamos comprar um terreno, vamos comprar um terreno, vamos comprar. Vamos. Gente, compramos, agora vamos ter que pagar. Ah, é? Glória a Deus, comprou, agora tem que pagar. E quantos metros que é? 6.000 metros quadrados. Que? Precisava de tudo isso. Mas é quanto? 1.200.000. Tá doido? E aí a gente tem que ter do nosso lado gente que nos Se você me perguntar como é que a gente está pagando, irmão, é de fé em fé eu vou. De fé em fé eu vou. Sim ou não? Porque a gente tem que ter gente que nos Gente que está na frente não é para ser bajulada. Gente que está na frente é para ser admirada. Você atrai a unção de quem você admira. Quem está aí? Gente que está na frente, querido, não é para ser invejada, mas é para ser admirada. Então, você tem que ter ao seu lado gente que te inspira. Sabe por quê? Porque se quem te ama te conforta, quem te inspira te abastece. Se eu fosse você, já estava anotando tudo isso. Você está aí, não? Irmão, isso aqui vai fazer todo sentido para a tua vida. Quando você estiver numa situação, cara, um conselheiro que me ama, minha mãe, minha esposa, meu filho, minha filha, alguém que me inspira, vai para frente, vamos junto, vai dar certo. Você está aí, não? Quando eu queria trabalhar na aviação, aí parte da minha família que me ama, mas que alguns que não inspiravam, não vai dar certo. Mas uns que me amavam, falaram assim, não, rapaz, vai que isso aí, rapaz, vai dar certo. Você tem coragem para fazer isso mesmo, vai. Aleluia. Finge que tem coragem e vai, aleluia. Amém.
Se quem te ama te conforta, quem te inspira te abastece, enche o teu tanque para avançar, para ir mais longe. Quem te inspira te encoraja. Vai que vai dar certo, estou contigo na parada, aleluia. Terceiro tipo de pessoa que você tem ter ao teu lado: alguém que domine do assunto. Gênesis 41, do 32 ao 44, José diz a Faraó: encontre alguém ajuizado e sábio para administrar tudo isso. Sim ou não? José é sábio. Só que ele está falando para Faraó: Faraó, eu já te trouxe a revelação. Vai ter 7 anos de muita fartura no Egito, mas vai ter 7 anos de muita escassez. Então encontre um homem ajuizado, entendido, inteligente, que tenha condição administrativa, um cara extraordinário, para fazer com que aquilo que eu estou falando para você se torne uma realidade. Pega e leva para casa. Cadê a Heloísa? A Heloísa, eu estou pegando e levando para casa. Amém ou não amém? Aí José sabiamente fala assim: ó, Faraó, o Senhor me chamou aqui para ouvir um conselho e saber qual era o sonho. O sonho é esse, o sonho é dúplice. Vai haver 7 anos de muita fartura e 7 anos de escassez. Então nos 7 anos de fartura, faça celeiros, monte secadores e coloque todo o suprimento, todo o cereal lá dentro. Porque quando chegar a fome, ninguém vai ter suprimento. Mas nós vamos estar abastecidos com todo o suprimento, para nos abastecer e para vender para quem não tem. Amém ou não amém? Aí olha o que Faraó diz. Versículo 39 do 41. Estou em Gênesis 41, versículo 39. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Uou! Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo, e somente no trono eu serei maior que você. Disse ainda Faraó no 44: eu sou Faraó, contudo sem a tua ordem ninguém levantará a mão ou pé de toda a terra do Egito. Sabe que Faraó está falando? Porque você recebeu a visão, porque você tem capacidade administrativa, porque você inspira, e porque você sabe do que está falando, você vai ser o segundo homem mais importante do mundo agora. Era como se ele dissesse: agora você é o vice-faraó. Você não entendeu nada. Aleluia. Deus está pegando gente que estava lá embaixo e colocando lá em cima. Por quê? Porque nesta mesma noite uma unção está vindo de conselho sobre a tua vida. Quem está aí? Então o terceiro tipo de pessoa é o tipo de pessoa que sabe o que está fazendo, sim ou não? É o tipo de gente que domina do assunto, sim ou não? Quem te ama domina do assunto? Se não, então procure alguém que domine do assunto. Quarto tipo de pessoa: uma pessoa que te confronta. Ah, apóstolo, eu não gostei não. Porque tem gente que norteia o narizinho e vai para onde quer. Eu faço porque eu aconteço, porque eu sou bom, porque eu sou inteligente, porque eu sou o cara, porque eu sou a mina e tal, etc. Aí você tem que ter gente que barra você. Isso vai dar errado, não faz não. Estou vendo numa visão espiritual, não faz não, que vai dar errado. Ah não, apóstolo, esse tipo de gente eu não quero perto de mim não. Isso é um meio caminho para dar errado a tua vida, porque onde não há conselhos fracassam-se os projetos. Eu vou dizer de novo: onde não há conselhos fracassam-se os. Então o quarto tipo de pessoa que eu tenho que ter no meu lado: gente que me confronta. 2 Samuel 12. Certo dia, olha Natã falando com Davi. Certo dia um viajante chegou à casa do rico,
E este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi se encheu de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte e deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Natã olha para Davi e fala: você é o homem, porque você pegou a esposa do seu soldado de guerra, e esse homem é você. Davi poderia ter falado assim: guardas, arranque a cabeça de Natã, sim ou não? Mas ele tinha do seu lado alguém que o confrontou, e esse confronto trouxe o que? Arrependimento. Porque por anos, a palavra diz no Salmo 51, Davi dizendo numa oração: enquanto eu me calei, ou seja, enquanto eu escondi o meu pecado, os meus ossos apodreceram, até que um homem de coragem confrontou ele. Ele não fala de algo direto com Davi, ele usa uma mensagem subliminar, ele usa uma figura. Ele fala: um homem rico tinha muitas ovelhas, e aí o que ele fez? Ele deixou de se alimentar das ovelhas dele e devorou a ovelha do homem que tinha só uma. E Davi se levanta do trono: esse homem deve morrer, e deve restituir 4 vezes mais. Natã olha para Davi e fala: você é o homem. Se eu soubesse que era eu tinha dado uma sentença mais branda. Sim ou não? Aleluia. Então eu tenho que ter do meu lado gente que me conforta. Teu caráter está desalinhado. Não está bom isso aí. Você está com uma vida de prostituição, isso vai levar você à morte. Olha, você está tendo uma vida na igreja e outra lá fora. Você é um aqui e outro lá fora. Gente que te confronta, sim ou não? Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas em sua fraqueza deitou-se com a esposa de Urias e ainda mandou matá-lo. Mas um profeta de coragem e ousadia confrontou o rei Davi por causa de seus pecados e transgressões, e o resultado é que Davi se arrependeu e alcançou a misericórdia de Deus para a sua vida. Então, em primeiro lugar, eu tenho que ter pessoas que em segundo lugar, pessoas que em terceiro lugar, pessoas que dominem e em quarto lugar, pessoas que pega e leva para casa. Tem gente que não pegou, não. Então a gente está, muitas vezes, se tiver com problema de transmissão aqui, como de vez em quando o Johnny, o Gilmar estão ali, enquanto você está vendo o culto em casa ou em qualquer canto do planeta, pela internet, pelo Ministério Ágape Nova Aliança e YouTube, tem gente trabalhando nos bastidores. E tem horas que está dando tudo errado lá atrás, eles estão correndo como loucos lá atrás para dar certo. Aí a minha mãe me ama, eu vou procurar questão técnica para ela me ensinar. Não, querido, a gente tem que ir atrás de quem domina o assunto, sim ou não? Quem está aí? O máximo que a minha mãe vai falar: filho, isso está bonitinho, mesmo que não seja, mas a mãe, ela vai dizer isso, sim ou não? Você já viu o papagaio quando eles saem do ovo? A papagaia vê aquele bichinho feio: que bonitinho, meu papagaiozinho. Mas vai falar isso porque ama. É ou não é? O máximo que a minha mãe vai falar de questão técnica: filho, olha como sua barba está branca e preta, que bonitinho. Olha como seu cabelo, seu cabelo não vou falar nada agora não. Aleluia. Ela não sabe de problemas técnicos, mas ela me ama. E aí, eu olho alguns canais do YouTube, algumas programações de algumas igrejas, eu vejo o nível de qualidade, e aí eu chego no Johnny,
que é o líder da comunicação, eu chego no Gilmar e falo: olha, o som não está bom, não está chegando com qualidade, a imagem não está boa, está travando, quem está em casa está tendo dificuldade, o que a gente pode fazer para melhorar? Aí eu preciso encontrar gente que domina do assunto. Mas ao mesmo tempo eu tenho que olhar alguns homens que cresceram, que avançaram, que chegaram longe, porque aí eu encontro pessoas que me inspiram, como é o caso do apóstolo Heleno, um homem de Deus, um homem com caráter ilibado, um homem que avança como nunca, e vai estar conosco na conferência. Então eu tenho que ter alguém que me inspira, como o bispo Daniel Fragoso, alguém que me inspira: Júnior, cara, vai dar certo, vocês são de Deus, a igreja de cara, vai lá, vai dar certo, aleluia. Então eu preciso de alguém que me ama, eu tenho que ter gente que me ama, que me inspira, que domina do assunto e que me confronta, aleluia. Se você tiver esse tipo de 4 pessoas na tua vida, querido, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Você está aí? Então a gente precisa de 4 tipos de conselheiros: que ama, que inspira, que ensina e que confronta. Então a gente precisa daquele que nos confronta, daquele que nos abastece, daquele que nos instrui e ensina, e daquele que nos confronta. Sabe por que o Egito está em ruínas hoje? Porque os próximos faraó desconheceram a José e seguiram e trilharam a sua própria inteligência. E aí o que aconteceu? Hoje só restaram ruínas de um tempo glorioso. Poderíamos ainda falar de Daniel, já estou caminhando para o fim. Daniel segue para a Babilônia, e lá na Babilônia ele foi levado como moço ainda, na época de Nabucodonosor. E a palavra diz que esse homem chamado Daniel, ele era alguém que tinha 10 vezes mais conhecimento, 10 vezes mais inteligência, 10 vezes mais sabedoria do que todos os homens que estavam em volta dele. E o resultado disso, a Babilônia prosperou como nunca. Por quê? Por causa de uma mente genial, por causa de um conselho assertivo. Até que chega Belsassar, e a palavra diz que ele não conhecia Daniel e desprezou os conselhos de Daniel. E um dia o rei Belsassar pega os utensílios do templo e vai fazer uma orgia dentro do palácio. E aí uma mão veio e escreve na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim. A palavra diz que o rei ficou tão amedrontado que os seus joelhos batiam um no outro de tanto medo. De tanto medo, ele pega um conselho da rainha mãe. E a rainha mãe fala: meu filho, existe um homem no reino da Babilônia, ele é dos cativos de Judá, e ele vive ainda aqui, e este homem tem conselhos assertivos e visão de Deus. Certamente ele vai dizer o que significa Mene, Tekel, Parsim. E a Bíblia tem muitos exemplos de homens que desprezaram conselhos. Mas Daniel, quando chega lá e diz: o que está escrito aí, Mene, Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foi achado em falta. Parsim, dividido o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. A falta de conselho é um caminho para a derrota. Saul foi escolhido, ele estava em busca das mulas do próprio pai. Ele encontra o profeta que libera uma palavra sobre ele, e ele se torna o rei de Israel, o primeiro rei de Israel. O reino estava num transicionamento de teocracia para monarquia, e ele é o primeiro rei levantado. Enquanto ele seguia os conselhos de Samuel, o seu reino prosperava, avançava. Mas no dia que ele desprezou a presença de Deus, a palavra diz que ele desprezou o conselho de Samuel e desprezou a presença da arca. E a palavra diz que no tempo em que Saul reinou, ele desprezou a presença do profeta e a presença de Deus. E como que ele termina? Termina mal.
morto a fio de espada. Tira a própria vida. Porque não importa se você começa bem. Deus não quer que você comece bem. Deus quer que você termine bem. Porque melhor é o fim de todas as coisas. Você pode ter entrado aqui e ter feito escolhas horríveis para a sua própria vida. Você pode ter entrado aqui e as suas escolhas podem ter comprometido o teu casamento, tua paternidade, tua vida profissional. Mas esta noite o Senhor está falando, eu tenho um conselho para você. Você pode ter vivido uma vida toda na promiscuidade, no adultério, na macumbaria, na feitiçaria. Mas Deus, preste atenção, fique comigo aqui. Mas Deus está falando, eu tenho um direcionamento para a tua vida. E esse direcionamento vai alterar como termina. Você está aí, não? Deus está falando, independente do lugar que você estiver. E se você quer ter uma vida abundante e próspera, não perca o direcionamento e o conselho. Aleluia. Tem muita gente que já foi embora dessa casa porque eu falei de coisas que elas não gostaram. Mas graças a Deus que alguns foram e já voltaram. Aleluia. Porque não é porque eu sou bom, mas porque a palavra tem uma direção para você. Quem está aí? Se você entrou nesta casa e você decidiu viver do mesmo jeito que você sempre viveu, irmãos, este não é o lugar para você. Se você decidiu entrar nesta casa para viver nos moldes do mundo, este não é o lugar para você. Se você decidiu entrar nesta casa para viver algo novo, para experimentar de uma experiência de transformação interior, este é o teu lugar. Por quê? Porque a gente te ama, porque a gente vai te inspirar a ir mais longe. Sim ou não? E por que mais? Terceiro? Já esqueceram? Não é confronto ainda não. Amor, inspiração, domina do assunto e confronta. Esse é o lugar. Se você tem muitos melindres, esse não é o seu lugar. Se você se ofende com... Se você tem o bichinho... Na minha época era o bichinho do... Pegou você? Não, se o bichinho da ofensa pegou você. Estou falando de propaganda antiga. Tem muitos jovens aqui que não sabem disso. Você está aí não? Se ponha de pé, por favor.